Videocasts FIA, Diálogos ABMED. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas públicas de Estado e uma perspectiva de longo prazo. Organizado pela Fundação Instituto de Administração, FIA, com curadoria da ABMED. A iniciativa tem apoio oficial do Encontros com o Futuro, organizado pela produtora brasileira World Observatory, com apoio do Pacto Global da ONU, da Prime, que é o braço de universidades da ONU no Brasil e no mundo, do CRA e da ABERGE. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum, construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. Hoje, com uma convidada muitíssimo especial, Lídia Abdala, presidente executiva do Grupo Sabin. Lidera um dos maiores ecossistemas privados de medicina diagnósticas do país, referência em expansão, governança, inovação e modelos integrados de cuidado. Lídia, é um prazer enorme estar com você hoje, direto de Brasília, um videocast mais que especial para conversar um pouco sobre o setor, sobre o futuro do setor. Mas antes, deixa eu dar os parabéns pela liderança feminina num grupo criado por mulheres, pela doutora Janete Vaz, pela doutora Sandra Soares Costa, um grupo que fez 41 anos de idade esse ano e que, pelo que eu fiquei sabendo, acabou de ganhar um prêmio do Reclame Aqui. Conta um pouquinho, Lídia, por favor, do grupo, o tamanho e qual é essa novidade de hoje que a gente está dando aqui em primeira mão? Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, né, com você, Pedro, para falar de um tema, e claro, né, do setor que é o nosso negócio e que eu gosto tanto e que é tão relevante para o nosso país. Bem, o Sabin tem a sede em Brasília, né, como você disse, fundado há 41 anos aqui, fundado como um laboratório de análises clínicas e que evoluiu, cresceu ao longo desses 41 anos e que hoje já tem uma atuação em vários outros negócios além de análises clínicas. Então, hoje, a gente atua com diagnóstico por imagem também, serviços de imunização, centros de check-up executivo. Temos uma empresa de atenção primária, que é a empresa de atenção primária do grupo, chamada Amparo Saúde. Temos uma empresa totalmente digital, que é uma plataforma digital de coordenação de cuidado de saúde, chamada Rita Saúde, fruto das transformações que o setor de saúde tem vivido nos últimos anos, do foco e do propósito estratégico do grupo de estar presente cada vez mais na jornada de saúde do paciente, então olhando para o futuro mesmo e para a perenidade da organização. Então hoje a gente está estruturado como um ecossistema de saúde que tem a sede em Brasília ainda, 52% da nossa operação está aqui, mas já com uma presença nacional, então estamos... Além do Distrito Federal, são mais 14 estados, 79 cidades no Brasil, 359 unidades de atendimento ao cliente nessas cidades, 7.400 colaboradores. Então, uma empresa grande, mas que mantém a sua essência, que é o foco no investimento em tecnologia e inovação, mas olhando o tempo todo para a humanização, para a qualidade, né, para o propósito de contribuir com a sociedade. Como você disse, uma empresa fundada por mulheres, né, temos aí fortes lideranças femininas, 77% do nosso quadro é de mulheres e 74% de liderança feminina. Então, esse é um grande diferencial da empresa, que é de ter esse número acompanhando aí na liderança feminina. E nós entendemos como empresa que o propósito da empresa, o compromisso da empresa com a sociedade, ele vai além da gente entregar serviços com qualidade, o nosso produto com qualidade, mas é também de contribuir com o avanço das comunidades onde a gente está inserido, né? Com o avanço da sociedade. Então, quando a gente também trabalha e levanta essa bandeira, né, do protagonismo feminino, do empreendedorismo feminino, olhando não só para
para a relevância da mulher no mercado de trabalho, pela sua valorização, para de fato ela estar, a mulher ocupar os espaços onde ela quiser ocupar, e o quanto isso é rico para as empresas. E muito foco no cliente. Essa é a essência do SEIB, né? A essência do SEIB é o atendimento humanizado, Por isso do olho prêmio? no olho. Exatamente. Então, o prêmio hoje para a gente tem um valor muito especial, né? O prêmio Reclame Aqui já é a 4ª edição que a gente participa. Nos 3 últimos anos, a gente chegou entre os finalistas, mas dessa vez fomos o primeiro lugar, e que para a gente tem um significado muito forte, que é isso que eu disse, do foco no cliente, não só entregando qualidade, mas, sobretudo, compromisso com a transparência, com a resolutividade. Quando a gente fala do Reclame Aqui, muitas vezes as pessoas assustam, todo mundo tem medo da plataforma, é reclamação, é o cliente. Mas eu digo sempre que é uma oportunidade que o cliente nos dá de também relatar ali a sua insatisfação, a sua frustração em algum momento, né, nos contatos com o nosso serviço. E ter esse reconhecimento mostra que a gente segue firme no compromisso de estar entregando um serviço também com credibilidade, com seriedade, né, e, sobretudo, com transparência para o nosso cliente. Lídia, eu estava estudando para a nossa conversa e vi que você fez a sua carreira dentro do grupo, até chegar à posição de liderança. Nesses 41 anos do grupo, o que você viu quando você diz de jornada, de ecossistema que foi sendo transformado? O que melhorou e o que se manteve como cultura? Bem, eu estou no SEIB há 26 anos. Entrei como trainee, né, em 99, são quase 26 anos. Ou seja, já viu de tudo. Já vi de tudo. Eu entrei num ano em que era um ano de virada, um marco importante para o SEIB, que foi um ano do início das primeiras, do primeiro selo de qualidade do SEIB, que foi a ISO 9000. Mas que não era só o SEIB, o setor de medicina diagnóstica passava por esse momento de investir em qualidade, em buscar selos de qualidade, para profissionalizar ainda mais, né, o serviço, olhar para a gestão de processos, para a gestão da qualidade. E em um momento também onde a gente começava a falar de digitalização no nosso setor, porque até ali era tudo muito manual dentro da medicina diagnóstica. Ali começaram a vir os primeiros sistemas informatizados, o cadastro do paciente ali já totalmente digital. Antes a gente fazia tudo em ficha manual. Alguns anos depois já vieram as assinaturas eletrônicas de laudo. Então, tudo isso que a gente fala, né, de transformação digital, claro que acelerou muito nos últimos anos. Chegamos hoje com a inteligência artificial. Mas eu digo que a transformação no nosso setor, ela começou há 25 anos atrás. E ali foi, eu digo que o que foi transformador é o quanto a gente consegue hoje oferecer não só mais segurança, claro, para o paciente, para o médico, mais velocidade, capacidade de uma resposta rápida, e segurança para os profissionais de saúde também. Porque a gente tinha ali muita manipulação de material de amostra biológica, de material biológico. E isso colocava a gente, enquanto profissional de saúde, também em risco. É impressionante o quanto nós avançamos. Hoje, quando você entra dentro dos laboratórios, dos centros de processamento de exames, praticamente o contato do profissional com as amostras biológicas, ele é zero. Porque os tubos hoje todos a vácuo, os equipamentos altamente automatizados, então você coloca nas linhas, nas esteiras, e praticamente o contato do profissional com a amostra é mínimo, então traz muito mais segurança profissional. Além de toda a capacidade e escala, porque uma transformação grande que foi acontecendo no nosso setor de saúde, e que acontece até hoje, são as grandes consolidações, né? As fusões, as aquisições, e o setor foi ficando mais consolidado. Isso é importante porque trouxe ganhos de escala para as empresas. Com isso, a gente consegue ter mais eficiência, mais produtividade, até para trazer aí um equilíbrio, né, econômico-financeiro para os nossos negócios e para o próprio setor de saúde. Então, a escala ela é importante para a gente trazer essa eficiência, e isso foi possível com a tecnologia. E, claro, quando a gente fala em diagnóstico,
as possibilidades, né, de novos exames, novos testes que a gente tem hoje. Todo o desenvolvimento e evolução da área de genética, área de genômica. E o futuro, né, que é essa medicina personalizada, essa medicina preventiva, né, que eu acho que esse é o ponto hoje, quando a gente chega no ano de 2025 e fala assim, olha para 2030, 2050, para daqui 30 anos, onde estaremos? A população, há 10 anos atrás, a gente discutia a mudança da pirâmide etária. Hoje a gente já vive isso, as pessoas já estão vivendo mais, envelhecendo, e a gente tem um tema relevante, importante aí, que é a longevidade. Queremos viver mais, mas com qualidade de vida, e a medicina preventiva é fundamental para isso, né? Então, as empresas também, o setor de saúde todo olhando para como eu consigo oferecer para a população essa medicina personalizada e que olhe para a prevenção, para que as pessoas vivam mais e vivam com qualidade de vida. E quando você fala de jornada do paciente, segurança para o paciente, que imagino que seja a assertividade do diagnóstico e mais opções de exames. E a gente pensa numa família, antes de mergulhar aqui nas perguntas técnicas. Pensando em longevidade, o que hoje é indicado? Como a gente acompanha a vida de uma família para ter essa curva histórica da família dentro de um mesmo instituto, dentro de uma mesma empresa como grupo, e o que isso é benéfico sobre a ótica de prevenção? Já está muito melhor do que estava? Eu preciso fazer um check-up todo ano da família inteira? Tem check-ups que são mais curtos? O que você enxerga como prevenção? Quando a gente fala de prevenção, eu acho que tem, claro que sim, né? Tem a importância dos check-ups, a importância das consultas, né? Eu digo de rotina, que é você olhar a mulher fazer o seu check-up ginecológico, o homem também, acompanhar ali, não... que a gente falava há 10 anos atrás, novembro azul, próstata, não... fazer de fato um check-up para estar olhando para toda a sua saúde. Mas muito além do check-up, eu acho que é uma mudança também de modelo mental e de estilo de vida. É o paciente, as pessoas se tornarem de fato protagonistas da sua saúde e responsáveis pela sua saúde. Porque eu acho que isso ainda é cultural, né? Nós temos como cultura de pessoas, colocar a responsabilidade da saúde no serviço, no médico, no check-up, nos exames que eu vou fazer, no especialista que eu vou. Mas, antes de tudo, eu tenho que ser protagonista e responsável pela minha saúde, pelas minhas decisões. Porque muito além dos acompanhamentos médicos, né, e check-ups, a gente tem que olhar para a importância da atividade física, para a alimentação balanceada, e todos esses outros, e todas essas outras possibilidades que a gente tem disponível hoje. Eu digo que cada vez mais as pessoas usam aí, né, o que a gente fala, os wearables, né, os smart watches, tem as informações aí nos seus celulares, em diferentes aplicativos. Como eu uso essa informação para, de fato, tá cuidando da minha saúde? Então, eu acho que quando a gente olha para o futuro, o grande desafio para a gente é como eu vou integrar todas essas informações, ter elas em uma mesma base, para que aí sim eu consiga acompanhar a vida, né, e a saúde do indivíduo ao longo da sua vida. A gente está indo nesse caminho, mas a gente já tem plataformas que integram os dados que o paciente gera por conta própria com o sistema? Então, a nível Brasil, não. A nível Brasil, não. Existem plataformas, né, particulares, iniciativas isoladas, sim. É genial, porque eu acho que daí é um dado constante, atualizado, em que a gente vai conseguindo acompanhar a vida, de fato, a vida do indivíduo. Lídia, deixa eu te perguntar, em experiência do cliente, o que o setor de saúde no Brasil acompanhou e não acompanhou? O que a tecnologia proporcionou, mas o sistema em si de saúde no Brasil poderia estar entregando mais? Eu acho que é isso que a gente acabou de falar, né? Assim, que é essa possibilidade de integração
dessas informações. A gente avançou muito em digitalização, avançamos em tecnologia. Quando a gente olha para a estrutura do setor de saúde hoje no Brasil, a gente tem o serviço público, né? Dentro do SUS, a gente tem o serviço público atendendo 75% da população, a saúde suplementar atendendo 25% da população, com realidades bastante diferentes, né? Inclusive a partir dos recursos, né, financeiros que são direcionados para o público e para a saúde suplementar. Mas ainda falta a gente ter integração com as informações, dados da jornada de saúde dessas pessoas. E aí vem um tema, né, que é muito relevante, que é em que momento o paciente, o indivíduo vai ter o prontuário digital dele único e integrado, sim, com as informações dele, independente do serviço que ele utilize, independente de ser um serviço público, de ser um serviço privado, de ter ali todas as suas informações de saúde. Sim. Eu acho que esse ainda é o gargalo. Claro que a gente olha para a questão de financiamento, tem muitos desafios, né, ainda muitos desequilíbrios. Importante a gente estar olhando, né, para modelos cada vez mais robustos de protocolos, diretrizes, que olhem de fato para desfecho clínico, né, e não só para uma etapa ali da jornada de cuidado da pessoa, e que muitas vezes fica quebrado, não fica completo. Importante a gente olhar, né, quando a gente fala, sobretudo do serviço público, onde a gente tem a atenção primária funcionando muito bem. A atenção primária é uma porta de entrada muito importante para um país como o Brasil. A gente tem um país diverso, gigante, com 215 milhões de habitantes, como a gente disse aqui anteriormente, vivendo mais, né, já envelhecendo e que viverão mais. Então, cada vez mais nós teremos que ter um sistema de saúde mais eficiente. E não há como falar em eficiência só incorporando tecnologia. Não adianta só eu trazer mais tecnologia, eu trazer mais ferramentas. Eu tenho que, a partir disso, ter mais integração com esses dados, com essas informações, para que essas informações, de fato, se reflitam no final de desfecho clínico de cuidado desse paciente. Para que ele utilize, né, da forma correta, da forma mais assertiva, os recursos de saúde no momento que ele precise utilizar e para que ele tenha essa disponibilidade de utilização. A integração, em que fase que a gente está ali sobre a ótica do setor privado? Ela é complexa? É um gargalo tecnológico? É vontade política? Quais são os pontos que precisam andar? Olha, a gente tem acho que alguns projetos já em andamento. Tem um projeto da própria Abramed, que a Abramed fez já com o Ministério da Saúde, com a CEIDIG, né, que é a Secretaria de Ciências e Tecnologia, que nós começamos, já tem aí quase 5 anos, que é de transferência de dados de alguns exames para a Rede Nacional de Dados em Saúde, para a RNDS. Ah. Então, a gente acabamos de assinar a renovação dessa cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que é agente do setor privado, mandando informações de dados de resultados, né, dos nossos serviços para a Rede Nacional de Dados em Saúde, pensando na construção dessa base de dados única e ampla. Então, essa é uma iniciativa importante. Existe uma iniciativa também sendo lançada agora, que é uma iniciativa do Inova HC, que é um projeto chamado Open Care, de interoperabilidade, né? E que o SEIMEN está participando, assim como outros players, não só de medicina diagnóstica, os maiores players estão neste projeto, mas temos operadoras de saúde, temos hospitais, e que aí sim a ideia é que o Open Care funcione, assim como o Open Bank funcionou, né, em um momento onde eu tenho ali um repositório de dados, informações e que dentro dessa plataforma, o paciente, o indivíduo, possa, inclusive, ter a portabilidade dos dados dele, independente de qual serviço que ele chegue, que ele vai ter ali todos os dados dele para serem utilizados. Isso em medicina diagnóstica tem um impacto muito grande,
Porque quantas vezes o paciente ele é atendido em um médico aqui em Brasília, e aí depois, daqui 3 meses, ele precisa ir no médico em São Paulo, no médico no Rio de Janeiro, e aí chega lá, o médico fala, você fez exames? Você já tomou medicação? O paciente muitas vezes não lembra, não sabe. Né? Ah, não sei. Aí o médico ali vai pedir os exames novamente, às vezes vai até fazer uma prescrição de algum outro medicamento sem ter o histórico do paciente, né? Então, quando a gente fala desses projetos e iniciativas de interoperabilidade, é olhando para isso, para que de fato a gente tenha a jornada de saúde do indivíduo integrada e disponível, né? Disponível para que a pessoa, quando ela utilize qualquer serviço de saúde em qualquer lugar do Brasil, ela tenha ali todo o seu histórico. Lídia, dá para ver um ganho econômico na economia, da não repetição dos exames, dá para ver para o paciente um acompanhamento histórico que dá mais elementos para a decisão do médico, para fechar o diagnóstico do paciente, mas também tem um ganho coletivo da gente ter esse grande data lake e conseguir acompanhar a população. Sim. É tão benéfico que é difícil entender o porquê que a gente não evoluiu nesse sentido até hoje. Uhum. Além do projeto do Inova HC e da Abramed que você comentou, tem alguma outra iniciativa que você acha que a gente tem que estar acompanhando? Olha, existem outras iniciativas, né, que eu sei que o Ministério da Saúde está implementando e está colocando aí também para ir criando essas bases, né, de informação do paciente. Quando a gente olha para o Meu SUS Digital ali, que é aquele aplicativo que já tem ali várias das informações nossas, né, desde vacinas que o indivíduo toma. Hoje isso tudo são informações e que podem migrar para um data lake, onde vai ficar ali formando a base de um histórico de saúde, né, das pessoas. Eu acho que o grande desafio, Pedro, é a gente conseguir juntar isso tudo e transformar em uma grande plataforma, uma plataforma única no Brasil. Né? Porque eu digo que hoje a gente tem iniciativas excelentes, mas que vão ficando ali em ilhas de excelência. Né? A gente vai criando ilhas de excelência com projetos bons, mas tem que ser assim, porque tem que começar e fazer. Né? Vai dando certo e a gente ter a capacidade de conseguir amplificar isso para todo o Brasil. Mas eu acho que o caminho é esse, sim, e a gente vai conseguir levar ele para ampliar para todo o Brasil. Quando eu olho para o futuro, eu não vejo outro caminho que não seja esse, da gente, de fato, transformar esses dados, essas informações, em um grande prontuário único do indivíduo, e a gente, assim, conseguir, de fato, fazer gestão de saúde eficiente, né, bem feita, utilizando aquele recurso ali de forma, né, otimizada e de forma assertiva. Vai ser um salto para a população incrível. Lídia, falando de medicina diagnóstica, qual foi a tecnologia que gerou mais impacto e como ela está evoluindo? Todo mundo tem falado de inteligência artificial entrando na medicina de uma forma ímpar comparada a outros setores, por vários motivos. Para a medicina diagnóstica, como é que está esse momento tecnológico? No que vocês estão investindo? Bom, a gente tem muitos investimentos em IA, obviamente, né? Inteligência artificial já está na nossa realidade, né? Há alguns anos. E aí eu falo desde uma tecnologia já embarcada em muitos dos equipamentos que a gente tem. Quando a gente olha, por exemplo, para a área de diagnóstico por imagem, a gente já tem equipamentos, né, de ressonância magnética, tomografia, que já vem com soluções e ferramentas de IA embarcadas. Então, eu já consigo ter um ganho efetivo ali de redução de tempo de realização, né, de alguns exames. Há uma ressonância que o paciente ficaria na máquina 15 minutos, eu já consigo fazer o exame em 10, em 8 minutos. Então, quer dizer, ali eu tenho um ganho não só de tempo, né, do exame, então eu tenho um ganho de produtividade ali, de eficiência mesmo da máquina, também de conforto para o paciente.
né? Que também é muito importante e relevante. E também de melhoria na qualidade dessas imagens, né? As máquinas cada vez mais com um nível de imagem mais refinado. Então, isso trouxe muitos ganhos nos últimos anos, né? Dentro da medicina diagnóstica, a capacidade de identificar lesões cada vez menores. Isso traz uma possibilidade de você detectar lesões, sobretudo da área de oncologia, por exemplo, mesmo lesões que não sejam, que não vão desenvolver, né, nenhum tipo de câncer, mas algumas outras patologias. Então, quanto antes eu consigo detectar a possibilidade do paciente tratar muitas vezes até preventivamente, para que não tenha uma evolução ruim. Então, assim, sem dúvida alguma, essa para mim foi tem sido a grande transformação aí dos últimos anos, além da área de genômica, né, como eu citei. A gente tem, e também todas as possibilidades que os bancos aí, né, de dados, de informação genética trazem para a gente. E aí a gente utiliza muita IA, né, muita solução de IA, desenvolvendo técnicas, análises, isso vale para áreas de oncologia, por exemplo, tipos de tumores que hoje eu já consigo identificar um paciente que tem um determinado tipo de tumor, qual é a medicação melhor que ele pode utilizar, baseado numa análise genética do tipo do tumor dele. Que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, as medicações já estavam disponíveis, o médico tinha que testar a medicação ali no paciente. Hoje a gente já consegue ter exames, análises que a gente faz, testando que tipo de medicação para aquele tipo de tumor do paciente ela vai ter uma melhor resposta. Então, isso tem um impacto, de novo, econômico-financeiro, né, no sistema de saúde, porque eu uso já a medicação direcionada, correta, e, de novo, na qualidade de vida do paciente e também em chances de cura, né, em prognósticos melhores. Então, sem dúvida alguma, esse é o grande ganho aí da tecnologia para a área de medicina diagnóstica nos últimos anos. Temos desafios, né? Desafios de incorporação, o quanto que isso, num primeiro momento, né, pode elevar o custo desse tipo de exame. O quanto é importante também a gente conseguir oferecer isso em larga escala pelo Brasil. Muitas dessas possibilidades que eu estou dizendo aqui ainda são restritas na iniciativa privada, né, na saúde suplementar, para incorporar isso dentro do SUS e no Ministério da Saúde, né, muitas coisas já em estudo, em andamento, mas aí vem de novo o que a gente discutiu no início, né, a gente está falando de um Brasil continental muito heterogêneo, né, grande, então nós temos esses desafios aí de como ir ampliando isso para todo o Brasil, mas o futuro da medicina diagnóstica é esse. Quando você diz esse atendimento, é isso que a gente chama de medicina Personalizada. A gente consegue, apesar da escala do atendimento, conseguir personalizar de acordo com a informação que o paciente dá, fazendo esse cruzamento com as possibilidades de tratamento. Exatamente, exatamente. Os testes, né? Hoje, vários dos exames genéticos que a gente tem, pessoas até que... eu tenho um histórico, por exemplo, o paciente teve a mãe com um diagnóstico de câncer de mama. Já é possível a gente fazer um estudo genético, né, das filhas ou de outras, né, pessoas da família para ver se tem aquela mutação genética ou qual a probabilidade, né, daquela pessoa também desenvolver determinado tipo de tumor de câncer e, de novo, atuar preventivamente. Então, isso são algumas das possibilidades que a gente já tem hoje. E a gente diz, né, que o futuro é a gente avançar cada vez mais nisso, olhando para o indivíduo, que é o que a gente chama de medicina personalizada, o quanto eu consigo estudar ali a característica daquele indivíduo baseado nas suas informações familiares, né, porque tem um fator hereditário importante, e conseguir atuar de forma preventiva. É incrível. É realmente uma medicina preventiva em todos os fatores. Agora, Lídia, a nossa mão de obra está
preparada para esse salto tecnológico? Porque quando a gente fala de tecnologia na medicina, no geral, a tecnologia vem acompanhada de aumento de custo e uma complexidade de qualificar, capacitar a força de trabalho. A inteligência artificial dá a entender que ela vai reduzir custo em função de algumas etapas que ela faz internamente. Como é que a gente está nesse momento? Ainda mais um grupo com 400 colaboradores. É. Bom, a IA, eu citei o uso da inteligência artificial aqui, né, bem dentro do nosso core mesmo da medicina, dos tipos de exames. É claro que a gente já tem uso de IA em chatbots, né, em atendimentos, acelerando e trazendo mais produtividade e eficiência. E isso, é claro que consegue acelerar e, digamos, eu não gosto até de usar essa palavra, mas é a melhor aqui, assim, substituir algumas atividades, né, que os profissionais fazem. Agora, a gente ainda tem muito a avançar, eu acho, nas áreas administrativas mesmo das empresas, né, na área de processos, gestão de processos. Aí eu acho que a gente ainda tem a oportunidade de ampliar ainda mais o uso de inteligência artificial e trazer ainda mais produtividade e eficiência, sim. A inteligência artificial vai substituir o profissional? Não acredito que vá substituir 100%, mas eu acredito que deixa o profissional liberado para atividades mais complexas, atividades mais relevantes, e isso traz ganho para as empresas, para as organizações e para os próprios profissionais. A própria área de radiologia, diagnóstico por imagem, quando começaram a lançar, né, isso que eu disse, as máquinas já Sempre soltando laudos pré-prontos, assim, com imagens, já com as sugestões ali, né, dos tipos ali de diagnóstico, né, já um pré-diagnóstico ali. Muito se falou isso, a IA vai substituir o radiologista. E eu falo, não vai substituir agora. Os profissionais, o radiologista, ele tem que aprender a usar a IA a favor dele. O quanto que o que tem de soluções novas, de ferramentas novas, podem substituir essa atividade que a gente faz e que pode ser feito melhor pela máquina, pelos equipamentos. Mas substituir o profissional não, mas me libera o profissional para atividades mais complexas, atividades mais refinadas, atividades até mais importantes. Então, isso eu vejo como um grande ganho, uma grande oportunidade, né, para as empresas, não só para a saúde, para outras áreas também, eu acredito que vai funcionar assim. Na saúde, quando a gente fala de mão de obra, e aí independente, né, da tecnologia, eu acho que a gente tem esse fator do envelhecimento, da longevidade, das pessoas vivendo mais. Eu acho que também a gente vai ter que cada vez mais se preocupar na formação dos profissionais, né? Que tipo de profissional que eu tenho que vai acompanhar esse paciente que está vivendo mais, que está envelhecendo. Então, sem dúvida alguma, nós teremos também uma mudança aí, eu acredito, nesse perfil desses profissionais aí a médio prazo. Acho que a gente tem um desafio importante enquanto educação no país de olhar para os currículos dos cursos aí de formação das áreas médicas, né? Não estou falando só de medicina, mas de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, de outros cursos da área de saúde, e de colocar nesses currículos, né? A gente discute muito isso, o quanto é importante ter disciplinas até de gestão mesmo, que muitos dos cursos não têm, né? Então, ter uma formação um pouco mais aprofundada nessas áreas de gestão de tecnologia, né? Não dá para um profissional de saúde hoje pensar que ele vai sair, né, da universidade, da faculdade, com um diploma de graduação sem ter estudado o básico de tecnologia. Isso, esse eu acho que é um gargalo que nós ainda temos na formação dos nossos profissionais. É verdade, trazer isso para a graduação. Trazer isso para a graduação, para os cursos profissionalizantes. Ainda mais investimento em cursos técnicos, né? Cursos técnicos profissionalizantes. São profissionais que cada vez mais serão mais demandados também, né? no mercado. Porque muitas vezes a gente fica achando que para o país crescer, melhorar, né, a entrega no
no seu setor, no nosso caso, no setor de saúde, a gente precisa de mais médicos, de mais profissionais de nível superior, não só, né? A gente precisa de profissionais, inclusive técnicos, cursos profissionalizantes, bem formados, né? E que saiam, além desse conhecimento, né, médico, de saúde, técnico, também com essa visão de gestão de processo, de gestão da qualidade e de tecnologia. Lígia, conta um pouco pra gente como é que vocês organizaram dentro do grupo esse núcleo de tecnologia que repensa todos os setores, desde o core business, como eu entendi, Sim. até a parte administrativa, os processos. É um núcleo que é transversal no grupo? Cada departamento tem o seu esforço de TI? Como é que vocês se organizaram? Bom, a nossa organização hoje nós criamos uma área de inovação. Então, eu tenho um head de inovação que acompanha todas as tendências, novas tecnologias, startups que estão surgindo no mercado, Brasil, né, no mundo. E que essa área de inovação, ela sim é transversal e ela tem interação com todas as outras áreas da empresa. Seja o core, né? Eu estou agora validando um novo tipo de exame, que surgiu e que tem possibilidade de implementar. Novos exames, quando a gente fala do nosso core, a gente já tem há muitos anos, né, metodologias, esses processos de validação já muito bem implementados. Mas é transversal, então cada área que tenha demanda, necessidade, né, de alguma nova tecnologia ou mesmo alguma nova solução, conversa com essa área de inovação. E essa área de inovação está o tempo todo conhecendo e trazendo para dentro da empresa o que tem de possibilidades. Esta área de inovação com a área respectiva ali, né, que está identificando ali que tem necessidade de uma solução, também tem a mesma interface com a área de tecnologia. Porque tudo passa, obviamente, quando se trata de tecnologia, também por uma validação, aprovação da própria área de TI. Porque muito mais do que implementar, também a gente tem, acho que um novo desafio aí, um desafio recente, né, para as organizações, que é a área de segurança. Sim, claro. Né, os riscos aí de cibersegurança. Então, também é um pilar importante aí na hora de incorporar essas novas soluções e tecnologias, né? Não dá para a gente também simplesmente trazer e incorporar. A gente tem também muito investimento na área de segurança. É verdade. E a tecnologia está avançando para os dois lados, né? Para o lado produtivo, mas também para o lado das fraudes. Exatamente, exatamente. Que traz outros desafios para a gente, né? Que é de estar monitorando e acompanhando isso, né, o tempo todo. Agora, o mais importante que eu acho que a gente trabalha dentro do grupo e que eu acho que isso é extremamente relevante para as organizações é a cultura da inovação. Sim. Né? Porque muito além, quando a gente fala em tecnologia, eu costumo dizer, não tem investimento pequeno. Né? Tudo em tecnologia, os investimentos são altos. E se não é adotado... E se não é incorporado, né? Se não é aceito, se não é... pelas pessoas que estão ali. É por isso que eu falo assim, eu digo sempre, né, dentro do Sabin e fora também eu falo, olha, tecnologia é fantástico, mas é meio. E continuará sendo meio. No início e no final estão pessoas, né, que são os nossos profissionais, que são os nossos clientes, que é o paciente ali que vai ser beneficiado daquela tecnologia e o nosso profissional que está aberto, sobretudo, à mudança, porque tudo aquilo que traz mudança para a gente incomoda, né? Sim. Tira da zona de conforto. Então, disseminar e alimentar essa cultura da inovação dentro da empresa faz toda a diferença. Aí não tem como você fazer isso se não for com uma comunicação muito clara, muito transparente, muito verdadeira. Não dá para eu dizer assim, não, nós vamos implementar essa tecnologia e ela vai trazer produtividade de eficiência e ela não vai substituir nenhum profissional, isso não vai trazer redução ou de aumento de contratações. Eu tenho que ser transparente, né, com a minha equipe. Mas e a resistência? Porque a equipe tem que saber, então a equipe tem que confiar de que aquilo que está vindo é para a gente crescer ainda mais e conseguir ser mais eficiente.
Se eu coloco ali só como a tecnologia vem para substituir o profissional se fecha e a tecnologia não vai trazer o efeito que ela pode trazer. Então, você cultivar essa cultura da inovação e, sobretudo, ouvir as equipes, ouvir as nossas pessoas. Isso a gente faz muito dentro da empresa, dentro do SEIB, e que eu acho que é um grande diferencial. Muitas vezes, as soluções e a inovação, eu citei a nossa área de inovação, mas muitas vezes não vem desta área de inovação, vem dos próprios colaboradores ali. Eu conheci isso, eu tenho essa tecnologia. Vem para a área de inovação, para a área de tecnologia, conhecer. E quando você escuta, quando você valoriza, né, o que a sua equipe, o que o seu time está trazendo, está falando, ele também se sente parte da decisão ali, do processo de decisão. E isso faz muita diferença. Isso é você ir criando essa cultura de inovação, que é uma cultura também de colaboração. Né? Criar um ambiente, de fato, que não seja só criatividade, inovação por si só, mas que crie, de fato, um ambiente de colaboração. Isso faz com que as pessoas também se sintam ouvidas, participantes, né, privilegiadas ali dentro daqueles projetos e queiram fazer mais. E aí a gente vai retroalimentando aí todo esse ecossistema de inovação dentro da empresa. E, Lídia, quando vocês acabam crescendo por aquisição ou fusão com outros grupos, tem esses choques de cultura. Sim. E vocês têm uma cultura muito clara, muito definida, muito humanizada, levando valores já de um grupo consolidado. Sim. Como é que funciona esse momento em que uma empresa entra no grupo? Bem, esse eu digo que é o maior desafio nosso, né, em uma aquisição. Eu digo que a gente tem um modelo, nós criamos um modelo claro de integração. E eu digo que nesse modelo de integração, hoje a gente tem muito claro, muito definido, com cronograma, prazo, investimento, né? Integração de sistema, que a gente tem um sistema informatizado nosso único no Brasil todo, padronização de unidades, implementação de tecnologia, no caso dos equipamentos de núcleo técnico operacional, onde a gente realiza os exames. Digo que para tudo a gente consegue colocar de forma bem clara ali o diagnóstico, qual o tempo de diagnóstico, tempo de implementação, a data e o investimento. Cultura organizacional é o único que eu tenho as etapas, eu tenho, claro, processos, mas eu não consigo botar uma data que eu viro a chave, porque, gente, você não vira a chave, Claro. né, de um dia, da noite para o dia. Mas nós criamos um modelo também, né, dentro do nosso pilar de gestão de pessoas, primeiro de muito respeito, de muita transparência e do ouvir, né, do escutar e do conhecer primeiro. Sim. Então, a gente faz um diagnóstico, a gente conhece, né, as pessoas, a gente é muito claro e transparente nos nossos valores, quais são os nossos valores e eles são inegociáveis, aquilo que a gente não negocia, né, que é ética, que é qualidade, que é a responsabilidade social, que é inovação, que é isso que o grupo tem muito forte, que isso a gente não abre mão. Então, o que a gente vai fazendo é trazendo as pessoas, né, para dentro aí do nosso propósito e o quanto as pessoas se identificam com isso e querem também participar desse projeto. E é claro, é 100% que abraça, que se adapta e que consegue incorporar a cultura, nem sempre é 100%. Mas também a gente dá liberdade para as pessoas escolherem e seguirem com a gente. Isso faz muita diferença. A gente tem um programa forte de diversidade e inclusão. Então, a gente leva isso também para todas as nossas regionais. Então, quando eu olho para as lideranças, né, que eu falei no Brasil, o 74% de liderança feminina, ele não é só em Brasília, ele é em todas as regionais onde o SEIB tem atuação. E aí também você vai formando um time diverso. E a diversidade, ela traz uma riqueza muito grande para o negócio. Né? Visões diferentes, experiências diferentes. Tem uma riqueza grande também para o negócio. Eu vi uma frase do Bezos recentemente, que depois que o líder chega, por exemplo, na sua posição, uma das principais funções e tarefas é criar a próxima liderança. Sim. É investir em desenvolver as novas lideranças para que elas desenvolvam os novos negócios. Como é que vocês investem nas lideranças? Como é que vocês trazem uma visão de longo prazo para elas? Pensando agora num cenário de futuro. Uhum. Bem, num tamanho, né, de empresa, e como você disse bem, tudo que eu estou falando aqui só faz sentido se cada um dos 7.400 colaboradores do SEIB estiverem praticando.
quem chega nesses 7.400 colaboradores são os nossos líderes. Eu tenho hoje, no Brasil, em torno de 600 líderes, entre gerentes, supervisores, coordenadores, liderança de primeira e de segunda linha. E aí, sim, é um modelo de gestão onde a gente trabalha com princípios de liderança que são claros também para eles, né? Quais são os princípios que nós queremos que todo líder do Sabin tem que ter. E ali a gente fala de estratégia, a gente fala de inovação, a gente fala de desenvolvimento, capacitação de pessoas, né? A gente fala de valores, de ética, de paixão por liderar, da importância do exemplo da liderança. Então, a formação de liderança nossa ela é contínua e constante, né? Porque nós sabemos que são esses líderes que chegarão na base, né? Que levarão para todos os nossos colaboradores o que é a nossa essência, o que é a nossa cultura, o que é a nossa visão de futuro. Ainda mais quando a gente fala de estratégia, né? Se eu não tiver 100% da empresa compreendendo a nossa estratégia, onde nós queremos chegar, eu não chego sozinha, né? Eu, como presidente do grupo, não vou, ou eu, meu time de diretores, não chega sozinho e não leva a empresa para onde nós queremos chegar. De fato, é o time junto, acreditando e contribuindo e colaborando também com esses projetos. A gente faz isso através dos nossos líderes. A gente tem um programa de formação de liderança muito forte dentro do Sabin. 98% dos nossos líderes são formados dentro de casa. Então, assim, eu conto da minha história, né? E isso é muito forte dentro do Sabin. Quando a pessoa entra, ela olha e fala assim, olha, né, a doutora Lídia entrou como trainee e chegou à presidência, isso é possível, né? Eu posso... E eu falo da minha história, mas 98% da minha liderança, da nossa liderança no Sabin, veio de carreira. Né? Então, muitos dos diretores, dos gerentes, esses supervisores, coordenadores que nós temos, também fizeram carreira. E isso é muito forte, né? Porque isso motiva e as pessoas a buscarem, né, mais desenvolvimento, mais conhecimento, profissionalizar, porque sabem que vão ter oportunidade dentro da empresa. Sabem que na hora que tiver uma oportunidade de uma promoção, de uma liderança, de uma unidade nova, de uma área nova, vão ter essa possibilidade de participar e até de serem preferidos nesse momento, se tiverem, obviamente, a formação, o conhecimento. A gente valoriza muito a meritocracia. E isso equilibrado com a cultura da empresa, com a pessoa já trazer esse histórico de crescimento que ela tem dentro da empresa. Crescem junto com a empresa. Crescem junto com a empresa. E isso traz uma força, né, pro negócio que é impressionante. Porque é o que eu disse, a pessoa olha, e aí não olha só para a minha história, mas para várias outras histórias e fala assim, eu posso chegar lá. Né? Se eu investir, aí eu estou falando, a empresa investe muito em desenvolvimento, capacitação, treinamento, mas estimula muito o autodesenvolvimento. Né? A responsabilidade do profissional de buscar novos conhecimentos, novas formações, também como responsabilidade sua do profissional. E ele sabe que ele vai ter o reconhecimento quando tiver uma oportunidade dentro da empresa. Lídia, sensacional. Me traz uma visão sua para a saúde no Brasil, para os próximos 20 anos. O que você gostaria que acontecesse? Bom, o que eu gostaria que acontecesse, sem dúvida alguma, é o aumento do acesso, né, à saúde, porque, de novo, a gente falou aqui hoje de muitas possibilidades, né, tantas coisas novas, tantas tecnologias novas, mas que isso tudo esteja também acessível para toda a população no Brasil. Acho que a gente tem muitos avanços, a tecnologia trouxe isso, né? O avanço da telemedicina, das possibilidades da gente chegar aí em regiões mais distantes do Brasil. Mas o que eu quero daqui a 20 anos é que a população do Brasil todo, e não só dos grandes centros, tenham acesso a todas essas novas possibilidades e ferramentas de diagnóstico, de tratamento. E não vejo outro caminho que não seja pela integração de dados, de informação e, de fato, da gente estar construindo aí esse prontuário único do indivíduo e da pessoa, para que ela tenha
de fato, todo o seu histórico de saúde. Isso vai trazer, isso também vai garantir esse acesso. É o que todos queremos. Obrigado, Lídia. Parabéns, foi ótimo. Obrigada.